língua. Se você mantiver isso todo dia, você vai ter energia e força para vencer as batalhas e cumprir o que Jesus disse: ao que vencer. Então você não é derrotada, porque você não consegue. Você é derrotado ou derrotada quando você não quer. Porque se você tem vontade, e essa vontade está dentro da vontade de Deus, pelo amor de Deus, você tem o Espírito Santo para te ajudar. Aí já vimos, qual o seu nome? Henrique. Estamos visitando mais uma vez, da Demade aqui, Rio das Pedras, operador Henrique. Nós já falamos aqui, uma batalha que é eterna, você só vai parar de lutar essa luta quando morrer, que é pagar boleto, né, irmão? Vai pagar boleto até morrer. Aí ministramos 3 quartas-feiras sobre finanças. Outra batalha que é até morrer é cuidar de filho, de esposa, de marido, de pai, de mãe, de irmão. Você nunca vai deixar de ser irmão do seu irmão. Seu irmão pode estar aprontando, fazendo loucuras, mas é seu sangue, é seu irmão. Você vai desistir dele? Você tem que orar por ele, seu pai, sua mãe, seus filhos. É ou não é? Então é uma batalha eterna. Orar por parente que não é crente, ou mesmo sendo crente, você tem que orar todo dia. Ministramos 2 mensagens aqui sobre isso. Inclusive o Ló não cuidou da família dele, a gente tem que cuidar da nossa. Oração, palavra. E hoje a gente vai falar da guerra de não morrer, que é viver, ou seja, saúde. Mas essa madrugada Deus me tocou para falar sobre outro assunto. Eu vou pular esse e falar de uma guerra que a gente luta todo dia, que é a guerra contra as tentações, ou a guerra contra o pecado. Porque a gente recebe novos convertidos na nossa igreja, né? A gente faz de tudo para segurar, para cuidar, e de repente vem uma notícia escandalosa de um novo na fé. Está filmando, eu posso falar depois em off. O mais recente problema que a gente tem hoje na igreja, e eu não sei se a pessoa vai assistir, mas vamos lá, com parábola de 51, não tem, precisa falar nomes, né? Um casal que estava super bem com a gente aqui, a esposa teve que ir embora, morar em outro lugar, porque o companheiro botou para fora de casa. Estava aqui com a gente alegre, feliz, servindo a Deus, botou a mulher para fora, não deixou a bichinha nem levar os móveis dela, as coisas pessoais dela, uma briga horrorosa, e agora ela está crente, lá onde ela está, já achou uma igreja lá perto para congregar, se quer batizar aqui com a gente nas águas, e o rapaz sumiu. Como é que pode uma pessoa que estava aqui tão firme? Ah, eu estou esperando ele vir conversar, mas ele vai ter que explicar que história é essa. Como é que faz isso com a companheira? Né? E por que essas coisas acontecem? Porque você tem que lutar contra o pecado. E a gente luta contra o pecado, as tentações, quando que a gente luta contra isso? Uma vez por mês? Não é todo dia, Luciano? Todo dia. O Augusto cantou uma vez aqui, aquela do Tales, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus? Não. Quem sabe ensina? Sabrina, Yasmin, vocês sabem ensina, Tatiana sabe? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Vocês sabem ensina? Não, daqui a pouco vamos terminar com ele. Vai pensando aí, joga, procura a letra. A gente vai fazer o ofertório lembrando desse hino, porque esse hino é bem assim. Então vamos examinar a fonte de onde tudo começou. Gênesis 3, versículo 1. Já ministramos isso algumas vezes nessa igreja, mas como é uma guerra que a gente luta todo dia, a gente tem que ver se quando voltar a lembrar disso aqui. Porque todo dia você é tentado. A gente viu a natureza humana, o que na nossa natureza, na nossa carne ou natureza humana a gente é tentado. Mas olhando para Eva, é bem estranho aqui, porque Eva não tinha pecado. Ela não tinha uma natureza humana que tendenciosa. Eva não tinha uma natureza humana que puxasse ela para o pecado. Não tinha nem como ela pecar. E não é que ela pisou na bola? Como é que isso foi possível? Pela curiosidade que está dentro do livre-arbítrio. Mesmo não tendo pecado, ainda existe a curiosidade. Por isso que tem gente que é tentado naquilo que já pecou. Então uma pessoa que veio do mundão, carro batido, a pessoa aceitou Jesus com 60 anos de idade, foram 60 anos de pecado. Essa pessoa vai morrer aos 80, vamos supor, ela vai ter 20 anos de crente.
Os 20 anos que ela for crente, ela vai ser muito mais tentada, obviamente, na vivência que ela teve. Seja bebida, seja prostituição, seja violência, seja falcatrua com dinheiro. Foram 60 anos de mundo. Então essa pessoa vai ter muito mais tentação, porque ela abriu um leque de pecados ao longo da vida. Já uma pessoa nascida e criada na igreja, o nível de tentação é infinitamente menor do que quem teve uma vida mundana. Mas, o que faz uma menina nascida e criada na igreja, ou um menino nascido e criado na igreja, pecarem, já que eles não tiveram uma vivência mundana para pecar? Curiosidade. Então não é só aquilo que a pessoa experimentou lá atrás. Pessoa bebeu cerveja a vida toda, passa num bar, 40 graus, olha para a cerveja lá no bar, ele lembra do sabor, lembra do gosto, lembra do prazer, viveu aquilo. Agora uma pessoa nascida e criada na igreja nunca bebeu uma cerveja, olha a garrafa de cerveja, pode estar gelada, pode estar quente, pode ser o que for, não sabe o que é, mas vai ter vontade de beber por causa da... Então Eva era como uma criança. Eva nunca tinha cometido pecado, porém ela foi levada ao pecado por sua curiosidade. Bom, aqui está a pedagogia do pecado. Como é que se peca? Qual é a escala de pecado? Começa com Satanás, o autor, o estimulador, o incentivador do pecado. A serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A cobra era o animal, quer dizer a mesma coisa, eu quero ver a pergunta. É verdade que Deus manda... Ah, sim, isso aqui é legal. Leiam vocês. 1, 2, 3. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim. Foi isso que Deus falou? Então, malandramente, Satanás englobou tudo. Pô, que vida chata essa de vocês. Vocês estão num jardim cheio de coisa do bom e do melhor. Vocês não podem comer nada? Isso foi para puxar conversa com a mulher. Ele não foi direto no foco, que era só a árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. Ele já jogou no geral para atrair a atenção dela. Aí ela deve ter ficado indignada, né? Lógico que não. A gente só não pode comer daquela ali, né? Se Eva fosse na Bahia, ia dizer: oxi, é só essa aqui, moço, que não pode. Mas menino. Aí como é que é na Paraíba? Oxente, essa aqui não, isso. Isso eu lembro. Ah? Como é que seria? Eu vou para Minas, aí eu vou voltar bem. Deixa eu voltar de Minas que eu faço bem. É só esse trem aqui que não pode não. Não pode não. Agora o baiano é pior. É só essa aqui que não pode ver, Ramo. É só fazer as portas, velho. Aí já é para São Paulo, né? Então, o diabo malandramente, ele perturba o juízo da mulher, deixando ela indignada quando ele fala que não podia nada. Não, por que eu não posso nada? Não, só não posso essa aqui. É só essa aqui, o resto a gente pode comer de todas as árvores, só essa aqui que não. Mas repito, nem sempre o diabo vem tentar você em cima da tentação. Ele quer a sua atenção. Ele quer a sua atenção. Aí ele joga esse migué e ela vai responder. Versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que Deus disse: não comereis, nem tocareis, para vocês não morrerem. Que conversa é essa? Eu vejo uma indignação dela no texto, né? Por que não pode? Não, é só essa aqui que não pode, né? Mas trouxe a atenção e Satanás conseguiu já botar um pontinho de dúvida. Eu já ministrei isso aqui há algum tempo atrás. Quais são os 3 degraus para pecar? Sempre toda tentação, pode ser sexo, pode ser violência, pode ser dinheiro, pode ser o que for. Toda tentação vai passar por 3 fases, 3 degraus de descida abaixo. Começa com a dúvida gera o quê? Alguém lembra? A gente vai ver no texto, mas ninguém lembra. Não quer nem chutar. Dúvida
vai gerar incredulidade. Primeiro você duvida da palavra de Deus, a dúvida acertou no coração, aí você, segundo passo, não acredita mais. Né, isso aí a Bíblia não é bem assim não. E aí, não acreditando mais na Bíblia, vem a soberba. Se a Bíblia não é o que é, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque quem manda na minha vida sou eu. Para que Bíblia? Eu vou fazer do meu jeito. Então sempre é dúvida, incredulidade e o ego, o eu. Eu vou fazer. Sempre. Então, primeira fase da tentação, Satanás se aproxima da mulher e diz: você não pode comer fruta nenhuma desse jardim. Atraiu a atenção e jogou a dúvida. Ela morde a questão da dúvida, porque ela responde com veemência: não, a gente pode, só essa aí que não pode comer, não pode tocar, senão a gente vai morrer. Versículo 4, o diabo joga a incredulidade. Certamente não morrereis. Como o diabo é diabo, né? O diabo é diabo, ele é ruim, é inimigo. Então ele afirma: pode comer que não vai acontecer nada. Pode comer. Agora, de onde que o diabo tira um negócio desse, né? Afirmar assim para a mulher: certamente. Aqui, quem é mentiroso? Ou o diabo é mentiroso, ou Deus é mentiroso, porque ele está falando que o que Deus disse não é. Então o diabo está chamando Deus de mentiroso. A mulher acabou de dizer: eu não posso, porque Deus falou, essa daí, se a gente comer, ou tocar, comer, a gente morre. Aí o diabo diz: Deus é mentiroso, não pode comer. Duvidou da palavra para uma pessoa que ela conhecia e acreditou numa pessoa que ela estava conhecendo. Mas isso acontece com a gente todo dia, se a gente bobear? Você ouve o pastor falar, você ouve um obreiro falar que você conhece todo dia, mas lá na rua, em uma determinada situação, alguém fala algo contrário, a pessoa duvida. Quanto mais maduro na fé e mais Bíblia você conhecer, menos você vai cair na conversa dos outros. Mas no caso que eu mencionei aqui, desse rapaz que teve um problema com a companheira aqui, que depois eu já falei, mas depois eu falo melhor. Antes disso tudo acontecer, eu estava lembrando hoje, meu amigo, ele me mandou um zap. Eu estava em Jequié, na Bahia, aqueles 10 dias que eu passei pregando em Jequié. Ele me mandou alguns vídeos, alguns links de vídeos em que no link o cara questionava a Bíblia. Questionamento bobo, que só o novo convertido pode cair. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não é possível que as cópias que foram escritas ao longo dos anos não se perderam. Que é algo que isso, irmãos, esquece. Desde desde os anos 60, século passado, já provou que a Bíblia é o que é, porque acharam em Qumran. Nas montanhas de Qumran, Israel, acharam vários manuscritos da Bíblia. E quando pegaram aqueles manuscritos da época de Jesus, escritos pelos essênios, há 2000 anos atrás, e compararam com o de hoje, é a mesma escrita, a mesma. Porque o judeu é minucioso no que ele faz, o escriba, o cara é a profissão dele, a tinta que ele usa, a pele de cordeiro, aquilo que ele faz é meticuloso. Então durou 2000 anos dentro de uma caverna, dentro de um vaso. Então a Bíblia é o que é. A pessoa pode dizer que não acredita na Bíblia, mas dizer que a Bíblia é uma cópia perdida, isso já acabou. O mundo todo já sabe que a Bíblia é a palavra, é o texto original. O que você está na mão aí é o que tinha 2000 anos atrás. Isso já foi provado. E os escritos vieram sendo transcritos, né? Conferidos desde, já tem o quê? 40, 60 anos, e cada vez mais novos versículos, novos textos vão sendo montados, e a Bíblia vai sendo provada que ela é o que você tem na sua mão aí de fato, tá? Não mudou, é aquilo ali. O livro do profeta Isaías, 100% igual aos dos dias de hoje. Foi encontrado o profeta Isaías inteirinho. Qualquer pessoa joga um Google aí, escritos de Qumran, a Bíblia é realmente o que é. Vai matar lá vídeos e mais vídeos. Então, o novo convertido, às vezes ele desvia, porque primeiro, começa a duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus. Começa a duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ter firmeza em que mais? Se o que a gente lê, ensina, é a base do que a gente tem que viver, se essa base for tirada, volta para o botequim, meu irmão. Vai tomar cachaça, vai para prostituição, não tem mais sentido estar aqui dentro. Não tem mais sentido nenhum estar aqui. É ou não é? Então Satanás, ele vai vir sempre na base. A igreja tem que orar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nesses dias tem que orar pouco ou muito?
Tem que fazer jejum? Ah, eu esqueci de falar. Quem pode fazer jejum amanhã pelo esse olho da Gabriele, filha da Ana Cléia? Quem pode amanhã? Quem tem tempo amanhã fazer um jejum por essa menina, para essa bactéria não evoluir? Vamos, eu vou contigo. Ninguém mais tem amanhã, quarta-feira, todo mundo pegado aí? Você pode? Então um jejum amanhã para o olho da Gabi, da Ana Cléia sarar. Está com uma bactéria, Betinho. O olho está desse negócio esquisito, viu? Tem que haver um sobrenatural. Já oramos, já está diante do Senhor, mas vamos pedir mais amanhã com um jejum para essa menina ficar boa, em nome de Jesus. Então, a luta do diabo é tirar a palavra de Deus do seu coração. Jesus deixa claro na parábola do semeador, que o semeador vem, joga a semente em 4 situações, em 4 lugares. Quem se lembra qual foi o primeiro lugar que a semente caiu? Junto, na beira do caminho. Ali ficou fácil para as aves virem e bicarem e levar. Então não deu em nada. A semente era boa, mas a terra era ruim. A semente era boa, mas a terra era ruim. Então a semente da palavra de Deus é boa? Então por que nem todo mundo fica crente, fica firme? Se a semente é boa? O coração é terra ruim. Mas aí daí a 10 anos a pessoa volta para a igreja, aceita Jesus e fica firme, porque senão a gente vai ser calvinista, a gente vai dizer que a pessoa já nasceu com terra ruim. Não, talvez naquele momento o coração não estivesse preparado para receber. Depois volta e acaba ficando firme. Então vamos pensar assim, né? A gente não é calvinista. Não deu certo agora, mas depois volta e fica firme. Não é? Pode ser que, sei lá, apanhou tanto que afofou. Tanto sofrimento na vida que a terra ficou mais macia. Tanto sofrimento, passou 10 anos, voltou, aceitou Jesus de novo, ficou firme. Agora a terra estava machucada, preparada. Alguma coisa aconteceu que preparou aquela terra que era ruim. Aí a segunda levada de semente caiu aonde? Tudo bem. Na ordem foram as pedregais. A terra não era tão ruim, mas era rasa, né? Estava um pouquinho de terra em cima de um lajedo de pedra. A semente bateu bem, mas na hora de fincar a raiz, a gente vê tanto novo convertido assim aqui, começa bem, alegre, animado, aí a raizinha não aprofunda. Aí bate um vento, voltou para a cachaça, para o botequim, já está no mundão de novo. Por quê? Coração duro. Coração duro. Pedra fala de coração duro. Às vezes a pessoa tem uma boa vontade de ser crente, mas tem um coração difícil de perdoar, um coração raivoso. E quem guarda muita mágoa e ressentimento não consegue ser crente. Não consegue. Porque a base do cristianismo é amar o próximo. Se você odeia as pessoas, você não vai seguir a Jesus, porque Jesus mandou amar até o inimigo. Aí a pessoa desvia. Aí veio a terceira situação. A terra também, Jesus não disse que a terra era ruim, mas tinha muito espinhos. A gente vê acontecer isso direto aqui na igreja também. Os espinhos são as amizades ruins, principalmente os mais jovens na escola e tal. A pessoa aceita Jesus com uma boa coração, quer ficar crente, quer ficar na igreja, quer servir a Jesus, mas as amizades ruins sufocam, né? Sufocam, muita conversa fiada. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se o jovem não prestar atenção, se os jovens não prestarem atenção, viu como é que eu estou cheio? Cheio da terra. Ei, glória. Se o jovem só não, os velhos também, se não prestar atenção no local de trabalho, com quem você conversa, com quem você anda, com quem você interage, e bom, porque você vem para a igreja, agora a gente está com culto segunda, vem segunda, quarta, sexta, tem gente que consegue congregar todos os cultos. Aí tem a consagração de manhã, escola dominical, domingo à noite, até que essa igreja está com bastante ocupação. Pelo menos você vem aqui 2 horinhas, ouve, tá, 1h30, mas você passa muito mais tempo da sua vida no meio das pessoas que não são crentes. Então, se você não tomar cuidado com quem você interage, com quem você fala, esse monte de besterol vai entrar na sua mente e, como espinho, vai sufocando a boa semente da palavra de Deus no seu coração. Repito, os mais novos na fé
são mais fáceis de ser levados na conversa fiada, e também jovens e adolescentes, mesmo nascidos na igreja, por causa da terrível da curiosidade. O problema é a tal da curiosidade. Dei essa volta na parábola do semeador para quê? Para lembrar vocês que tem que orar? Tem. Tem que jejuar? Tem. Tem que cantar bastante louvores? Ô meu irmão, quem canta, seus males espanta. Está na Bíblia, não está? Meu Deus! Não está não. Tem que ler mais na Bíblia. Não está não. Mas podia estar, como diz outro. Alguém podia ter escrito isso? Então assim, precisa cantar bastante, louvor. Irmão, quem gosta de cantar, de adorar durante o dia, tem uma vida mais leve do que quem não gosta. O louvor, ele abre a sua alma, abre o seu coração, você vive outra dimensão. Quem gosta de cantar, quem vive cantando, cantarolando, está no carro, está cantando louvor, o coração é mais alegre. É ou não é? Sei que é. Agora, se fosse para escolher um, é porque não dá para escolher um, tem que ter o combo completo, o Big Mac é o combo todo. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter... Eu vou deixar a palavra por último. Oração, jejum, louvor. E o mais importante, se fosse escolher um, irmãos, o mais importante seria a palavra. Porque Jesus disse que o meu povo se perde porque canta pouco. O meu povo se perde porque ora pouco. O meu povo se perde porque não jejua. Não, Jesus disse que o povo se perde por falta de... A base da nossa fé é a palavra. Como é que a semente de fé nasceu no seu coração? Foi ouvindo louvor? Foi ouvindo alguém orar? Não. O que fez a palavra, a fé nascer no seu coração? Quando você teve contato com o quê? A palavra. Então, e o que faz a sua fé ser acrescentada? Como é que se aumenta na fé? Orando, jejuando ou cantando? Nenhum deles. É pela palavra. O que faz a fé aumentar é conhecimento da palavra. Então, quando a gente quer, claro, aí se você discutir, pastor, mas para ter mais santidade eu preciso orar mais, jejuar mais, ok, não estou falando de santidade, estou falando de ficar firme na fé e não desviar. Uma pessoa que ora muito e lê pouco a Bíblia, ela está mais fácil de desviar do que quem lê muito a Bíblia e ora pouco. Porque a semente não é oração, nem louvor, nem jejum. A semente é a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento bíblico você tiver, mais forte será a sua fé, a sua firmeza em Cristo. Aí você não é alguém que a sementinha está na beira do caminho, qualquer pessoa pega e leva. Você não é alguém que o espinho, a amizade ruim arrasta. Você não tem um coração duro, porque a palavra amolece o seu coração. Você passa a ser uma terra. Você passa a ser uma terra. Quanto mais conhecimento bíblico você tiver, mais terra fértil você será. E sendo uma terra fértil, as raízes vão se aprofundar mais, ou vão ficar aquele cotoquinho de raiz? Vai ou não vai aprofundar? E aí você ouve a palavra, aprofunda. Escola dominical, aprofunda. Lê a Bíblia todo dia em casa, aprofunda. Então precisamos estar firmados na palavra. Mas eu tenho que orar muito, jejuar demais, cantar louvores o dia inteiro. Mas não deixe de fora da sua vida a Bíblia. A palavra é o que faz você ficar crente e não se desviar. Quando você está numa situação de tentação, você está andando no Éden e a serpente diz: vem cá, você não pode comer nada não? Essa sua vida é tão chata assim. Que vida miserável essa vida evangélica, não pode nada não, é? Meu Deus! Aí você não conhece a palavra, como é que tu começa a duvidar, rapaz? Ser crente é chato mesmo, né? Não posso nada. Não é que a serpente está certa? Olha onde eu fui me envolver. Meu Deus, eu estou perdendo minha vida dentro do negócio lá dos crentes, da guerra dos crentes. Está certo, serpente, é mesmo, eu não posso fazer nada. É isso? É isso? Não. A Eva conhecia a palavra? Sim. Ela ouviu a palavra? Sim. Bem explicadinho e pelo próprio Deus. Mas o que faz ela duvidar
falta de alicerce na palavra. Ela ouviu, mas não acreditou muito. Acreditou um pouco. Então, o primeiro processo de toda a tentação que eu e você passamos, primeiro, duvide da Bíblia. É assim que Deus disse? Isso aí está certo? Com relação a sexo, com relação a dinheiro, com relação à violência, com relação a não querer perdoar o seu próximo. Isso aí está certo ou é invenção de homens? É a Bíblia mesmo? Rapaz, isso aí o seu pastor inventou. Isso aí o seu professor de EBD inventou. Isso aí, não é assim não. Aí você cai nessa conversa da serpente, já está descendo a ladeira para sair da igreja. Está a ladeira abaixo. Próximo passo. Certamente não vai morrer. Pode fazer o que você quiser, que vai ficar de boa, que você não vai morrer. Pode fazer. Aí a pessoa fica incrédula. Ô irmãos, quantos, é um paradoxo, né? Quantos crentes incrédulos a gente tem? Diz que é crente, não é crente coisa nenhuma. Passou a frequentar a igreja, mas já perdeu a fé há muito tempo. Meu Deus! Não são pessoas que aceitam correção, não são pessoas que aceitam ser chamadas a atenção, não são pessoas que podem ser repreendidas e consertadas, porque já criaram uma fé errada, consolidou naquilo que é errado. Não, o pastor falou, eu até li na Bíblia, mas eu acho que tal situação tem que ser assim. Aí já não é o que Deus disse, é o que você acha. Esse é o terceiro passo para acabar com o seu relacionamento com Deus, para acabar a sua vida evangélica e se desviar. Esse é o terceiro passo. O eu acho passa a ser mais importante do que o que Deus diz. Você tem que perdoar a pessoa que fez problemas, que causou dores e problemas em você? Tem que perdoar sim ou não? Sim. Você sabe que a Bíblia diz que tem, mas o que você acha sobre isso? Não, pastor, eu acho que ela tem que, quando ela estiver atravessando ali na frente do sinal, vir um carro e passar por cima dela. Isso é o que eu acho. Jesus disse, vai até a pessoa, faz as pazes com ela e depois volta no altar e oferece a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24, é uma ordem. Está de mal com alguém, vai lá, pede perdão, faz as pazes, segue sua vida. Você sabe que isso está na Bíblia, sim ou não? Sim. Você sabe que a Bíblia diz assim, sim ou não? Sim. Sim. Mas eu acho que seria melhor, pastor, quando ela passar em frente àquele bar na pista, o ônibus passar por cima dela, devagarinho, mastigando. Aí quando passar, voltar, dar mais uma ré, mastigando mais um pouco. Isso é o que eu acho. Só para conferir. Só para conferir, para esbagaçar mesmo, para a geleia do cérebro espalhar no asfalto, faz mal a ninguém, morra. Aí, isso é o que a Bíblia diz, mas o que você acha? Então qual foi o trabalho do diabo na mente da Eva? Tirar da mente dela o que Deus disse e colocar o que ela iria achar. Agora é interessante que até esse achar dela não é dela, é dele. Quem plantou o eu acho no coração dessa mulher que nunca tinha pecado, nasceu sem pecado, uma criança inocente na forma adulta? Quem botou o tal do eu acho na mente dessa mulher? A serpente. Conhecia a palavra, mas substituiu a palavra pelo eu acho. Olha para mim, todas as vezes que você fizer alguma bobagem, você vai fazer, porque você vai trocar o que Deus disse pelo que você acha. E no inferno está cheio de gente assim, que acha. Bom, vimos o 4, né? Pode fazer que não tem problema, botou eu acho na mente dela, versículo 5. Aí ele explica. Sabe por que você pode achar do seu jeito? Vou ler embaixo. Deus disse, olha como o diabo é diabo, Senhor Jesus o repreenda. Deus disse isso, que vocês não podem comer desse fruto aí, porque Deus sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, conhecimento do bem e do mal, primeiro, os seus olhos se abrirão, vocês são cegos, vocês não sabem de nada. Rapaz novo, nascido de igreja, quem se converteu, me converteu aos 14 anos, graças a Deus, Deus me livrou de muita bobagem. Isso aqui acontece o tempo todo. Tem um otário, negócio de crente, tem um mané, tu não sabe o que é bom. Tu não sabe o que é bom. Você está metido dentro da igreja, você não sabe que vida, rapaz, bom é lá fora.
Você é uma cega, você é um mau mané, você é um mau ataque. Você não sabe como o mundo é bom. Você está perdendo sua vida dentro da igreja. É isso que o diabo está dizendo para a mulher. Você é uma cega, mulher. Você não enxerga o que é o lado bom da vida. Agora, desobedeça a Deus. Troque a palavra de Deus pelo eu acho. Seus olhos vão se abrir. Se abriram mesmo, né? Ela viu a desgraça, ela viu a miséria na vida dela. E o mais importante, trocando a palavra pelo eu acho, ó, vocês serão como Deus, conhecendo bem. Eita, que isso aqui tocou na vaidade feminina. A mulher se achando Deus. A palavra hoje, no lugar de Deus, para as mulheres, é diva, né? Diva. Quanto mais prostituição, quanto mais safadeza, quanto mais mundanismo, quanto mais não presta, mais divina, né? Mais diva. Quanto mais endemoniada a mulher, mais deusa ela é, né? Aí aquela mulher é minha deusa. Quanto mais a infeliz da mulher é prostituta e sensual, mais divina ela é. Onde isso começou? Começou com Éden, com a Eva, não tem nada novo debaixo do sol. As filhas de Afrodite, em Corinto, andavam nuas na rua. Quanto mais relacionamentos sexuais elas fizessem, mais deusas elas eram. As filhas de Diana, em Éfeso, andavam nuas na rua. Essas roupas, a roupa que as gregas usavam, um pano transparente jogado por cima do corpo, e saíam assim no meio da rua, dando em cima dos homens, dos viajantes, levavam para os cantões do templo e tinham sexo à vontade. E a maioria dessas mulheres, tanto de Corinto como de Éfeso, elas, quando engravidavam, tinham um bebê, davam o bebê para alguém criar e voltava, porque o bom era viver lá no templo se prostituindo para a divindade que ela servia. A cidade de Éfeso é conhecida no tempo antigo como a cidade dos órfãos. Olha que distúrbio social, olha que sociedade desgramenta, acabada. Onde isso tudo começou? Começou aqui. Eva, você vai ser uma diva. Você vai ser uma deusa. Troque a palavra de Deus pelo eu acho, tu vai se dar bem. E ela fez a troca. Foi só dizer que ela seria como Deus, ela se encheu de vaidade. Olhe para mim. Toda vez que eu e você desobedecemos a Deus, seja no mínimo ou algo terrível, nós estamos querendo ser iguais a Deus. A gente não respeita Ele, a gente não respeita a palavra dele, então a gente está querendo ser igual a Ele. Você que é pai, você que é mãe, quando você está lidando com um filho seu, você sabe que o filho está fazendo uma burrada, e você peita esse seu filho, peita essa sua filha, para com isso, está errado. E essa criança ou esse adolescente levanta a voz, mas não é assim não, porque eu acho que tem que ser assim. O que esse adolescente está fazendo? Está querendo ser igual a quem? A você, que é pai e mãe. Está ou não está? Está. Está querendo? O filho, quando levanta a testa para brigar com a mãe ou para brigar com o pai, é porque está dizendo, pai, mãe, eu estou no seu tamanho. Agora aqui é de igual para igual, meu irmão. Toma no pé do ouvido. Vá-se embora de casa agora, abre a porta. Tu é doido? Para que isso? O leãozinho quer tomar o lugar do leão velho. Na natureza. Quero ver tirar José Nilton da parada. Mas isso tudo começa onde? Começa aqui, ó. A raiz está aqui. Você sabe o que é certo, você ouve a palavra, você lê a palavra, sabe o que é certo. E quanto mais você conhecer a Bíblia, mais certo você saberá. Qual é o trabalho do diabo na sua mente? Jogar uma pergunta. É ou não é? É assim mesmo ou não é? Você tem que saber responder para o diabo, se é ou não é. Se o diabo joga uma pergunta na sua mente e tu não sabe responder, o que acontece? Já levou. Aí, segunda fase da tentação. Você deixa de acreditar. Realmente, certamente, isso não vai dar em nada. Posso fazer que está tranquilo. E ninguém vai saber. Terceiro passo da tentação. Eu vou fazer porque quem manda na minha vida. Mas a Bíblia, o pastor falou. Os evangelistas falaram. Os presbíteros ensinaram. Os diáconos, as diaconisas, escola dominical, consagração. Você ouviu uma palavra. Esse povo tudo errado.
Eu acho. Ó, aí o teu acho agora está no lugar de tudo que você aprendeu de Bíblia. Já caiu, já desviou, partiu para eu acho, já está na mão do palhaço, já está na mão do capeta, já está com o pé fervendo na água quente do inferno, já está a caminho do Satanás. Essa briga da dúvida, da incredulidade e do eu acho, isso acontece quando com a gente? Não, toda hora também, e aí no inferno. De vez em quando a gente tem um descanso. Lendo a Bíblia não dá tempo não, velho. Cantando louvor não dá tempo dele entrar também não, velho. A Elaine falou uma coisa boa, só se você tiver com a sua mente desocupada. E oficina de Satanás. Mas toda hora tá essa guerra aí, a gente vai ficar doido, vai infartar o coração. Capeta, 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 o cara entói, tanto capeta. Deus me livre. Eu estou indo lá, Deus me livre. Toda hora o Satanás jogando dúvida na mente, a gente fica louquinho, louquinho. Mas é todo dia, não é? Ficou com a mente meio boba, lá vem o pensamento ruim. Capetinha, vá-se embora, Satanás. Não tem nada a ver, diabo. Aí tem que lembrar da Bíblia, gente. Isso tem que ler. Se você não conhece a Bíblia bem, sobre todos os aspectos, fica um vazio de resposta, né? Chega em casa, briga com o teu marido, que ele está errado. Como é que deixa a cueca suja lá no chão do banheiro? Foi trabalhar, largou a cueca lá, ainda com aquela freada lá, miserável. Aí tu... Não, chegar em casa eu vou rasgar ele na unha, irmão. Vou rasgar ele na unha, miserável. Fui, voltei e ainda tá essa cueca aqui breada e ele. Não. Aí tu vai arrumar uma briga dos infernos por causa disso. Aí você conhece a Bíblia, aí o Espírito Santo vai te lembrar. Já vai pro lixo, lógico. Você precisa brigar, só joga pro lixo. E daquelas caras ainda, né? Aí se você lembra do texto, você vai lembrar. O que você vai lembrar? Por exemplo, o que você vai lembrar no assunto do negócio desse? A mulher sábia edifica o seu, mas a tola, uma linguagem bem carioca, a idiota, o que ela faz? Acaba com o lar. Rapaz, o cara fez 99. Uma cueca breada vai acabar o casamento. Vou separar. E vice-versa, né? Tem homem também. A mulher está lá doente. Ele foi tomar o café gelado. Não fez o café é do dia anterior. Rapaz, é que eu estou atrasado, senão eu levantava agora para pegar essa mulher e falar na orelha dela. Vou para o trabalho, volta, vai provar o café gelado de novo. Essa infeliz passou o dia inteiro, não fez uma garrafa de café. Aí vai brigar por causa disso? Vai brigar por causa disso? Aí você tem que lembrar o que de Bíblia para não brigar com a mulher que não fez o teu café? Nem só de café virar o nome. Augusto, capítulo 1, versículo 3. Aí está em São Augusto, capítulo 1, versículo 3. Hã? Tem cantares e tem inventares de Augusto, capítulo 1. Aí você vai lembrar de quê? Que o marido tem que amar a mulher do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. Eita, que lutem. Como a igreja faz bobagem, Jesus continua amando. Faz o café, leva para ela. Faz o café. E agora? Aí eu gostei. Por isso que eu sei que ela falou, filhote. Aí tu tá com moral. Agora eu gostei. Faz. Aí você venceu o mal com o bem. Você fez o café. Aí muito bem. Muito bem. A aparência do bem, né? Diante das câmeras, está tudo certo. Agora, não conhece a palavra não, para ver se sua vida não vira um inferno. É ou não é? Da minha namorada. Deixa eu desligar esses. Daqui a pouco eu desligo essas coisas. Deixa para namorar em casa.
Dia de namorado foi segunda, né? Mas tá rendendo até hoje, graças a Deus. Isso aí. Tá certíssimo. Qual é a primeira fase da tentação? Todo dia você, em algum momento do dia, você vai passar por isso. Qual é a primeira parte? Pagar boleto. Não, desculpa, vou fazer a pergunta de novo. O que a gente viu hoje. A serpente vai se aproximar de você, nem que seja uma vez por dia. E a primeira seta que vai lançar qual é? Dúvida. Fazer você duvidar de quem? Da palavra. Eu boto as pegadinhas de quem, né? Em vez de do que. Aí ia falar do Lula. Lula é fácil. De quem? Da palavra. Lula, tudo que ele fala é errado. Difícil é acreditar numa palavra daquele infeliz. Se você aceitou pela curiosidade a dúvida, ele vem com a segunda seta, que é a incredulidade. Deixe de acreditar. Certamente pode fazer que ninguém vai saber. Entrou nessa segunda furada, qual é a terceira atitude? Eu acho. É trocar o ego. É trocar o eu acho pelo que Deus disse. O eu acho pelo que Deus disse. Eu posso pelo que Deus diz. Todo pecado, ele vem seguido de curiosidade, incredulidade e ego. Seja uma besteirinha, seja algo terrível. Quer ver? Parece uma besteirinha? Esse dia tá... Oh meu Deus, não posso nem dizer direito. Mas tem uma pessoa que eu conheço que joga nesses X-Bets da vida aí, jogo de aposta, site de aposta, de futebol, e é pastor. Pode ser, está certo, é legal, isso é legal, legalizado. Falei, miserável, tu também não joga na Mega Sena não? Ele falou, lógico que eu jogo. Desculpa. É legalizado. Aí eu falei, então se você chegar em Amsterdã, na Holanda, e ver aquelas mulheres de roupa íntima na lojinha de vidro, você vai entrar e vai ter sexo com elas, porque também é legalizado. Ih, rapaz, quando quer passar? Aí, checkmate dele, checkmate. Está em pecado, irmão. Você está em pecado. Porque o que importa é o que a palavra diz ou o que as leis humanas dizem. Irmãos, para fechar, quando é que o crente pode desobedecer uma lei do seu país? Quando é permitido pela Bíblia você ser desobediente, desobediência civil, você ser desobediente à lei do seu país. Quando isso é permitido? Quando é contra a palavra de Deus. Por isso que Israel, tadinho do povo de Israel, foi perseguido a vida toda, porque a comunidade judaica, ela não aceita quando seu patrão é judeu. A comunidade judaica não aceita quando é contra os princípios da palavra de Deus. Até morte. São mortos, são assassinados, né? Bateu de frente com o Império Romano, o Império Persa, o Império Grego, bateu de frente com todos os países da Europa onde eles moraram, mas eles não abandonam a palavra. Porque a palavra é a raiz. Perdeu a palavra, perdeu o sentido todinho de ser cristão, de ser crente, perdeu o caminho do céu. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Agora aplica isso para você. Deus falou tanto isso comigo essa noite. Por isso que eu peguei, ressuscitei o meu esboçozinho que estava lá. Vou falar isso aqui de novo, só que agora com mais calma. Feche os olhos, por favor. Ouvindo o Tiago tocando esse lindo teclado, está vendo como é que o Tiago toca? Olha como é que ele toca bonito, olha o Tiago tocando. Ou o Tiago tocando. Feche os olhos, por favor. Aplica agora para você, seja nas coisas mais simples do seu dia, como abrir o celular e ver o que está passando ali, ou como você está vivendo com o seu patrão, nos locais de trabalho, na escola. É o eu acho ou é Deus diz? Vai
eu acho ou é o Deus disse? E não esqueça que o eu acho, às vezes, não é nem você que está pensando. É o cão que está botando na tua mente, tu está achando que o pensamento é teu. E se você não reagir a esse pensamento que o diabo está querendo botar na tua mente, esse pensamento vai te dominar. De olhos fechados, vamos botar isso em áreas. Tentações sexuais, sem vergonhice. Eu acho ou Deus diz? Dinheiro, a vida financeira, questão de dízimos, ofertas, questão de pagar os outros, andar com o nome limpo. Eu acho ou Deus diz? O que mais pega a gente, que a gente é crente, graças a Deus, mas o que mais pega a gente, comportamento, relacionamento humano, perdoar ou ficar zangado pro resto da vida, perdoar, procurar a pessoa e fazer as pazes, ou continuar metendo a língua, falando mal por trás, torcer para dar errado, torcer para dar certo. Isso é bruxaria, feitiçaria. Crente que torce pelo fracasso de qualquer outra pessoa, mesmo que seja ímpio, você está no lugar de uma bruxa, você está no lugar de um bruxo. A gente não pode desejar o mal de ninguém. Faz uma oração por você. Senhor, nos ajuda a viver pela Tua palavra. Conhecer para praticar. Conhecer para viver. Porque quem vive pela Tua palavra terá uma vida muito boa para se viver. Agora, quem escolheu o caminho do eu acho, vai seguir o caminho de Satanás. O nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. Pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Não deixe o nosso coração ser parecido com o coração do mais vaidoso de todos os seres do universo. O nosso coração não siga o caminho de Lúcifer, aquele anjo de luz que disse: eu acho, eu quero. Nos livra disso, Senhor. Espírito de Deus que habita em nós, nos ajuda, por favor. Nos ajuda, por favor, a seguirmos obedientes e submissos à Tua palavra, pela Tua presença em nós, Espírito Santo. Orando, lendo a Bíblia, cantando louvores, jejuando, falando em mistério, todo dia mantendo a vida espiritual funcionando, para vencer as tentações da serpente. Ajuda os que estão aqui, ajuda os que estão em casa, nos ajuda a vencer, para um dia nos assentarmos no trono com o Teu Filho, assim como Ele venceu e se assentou no Teu trono, ó Pai. Nos ajuda a chegar até o fim, porque quem ficar pelo caminho não será chamado vencedor, vencedora. Não, nós vamos chegar até o fim. E nessa corrida para se encontrar contigo, ninguém vai chegar na frente de ninguém. Todo mundo vai chegar ao mesmo tempo no arrebatamento, todo mundo junto. Mas ai daqueles que ficarem para trás. Nos ajuda, Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Vamos despedir do povo do Facebook, despedir do povo do YouTube. Lembrou da música, Sabrina? Tu lembrou? Todo dia o pecado vem. Eu não sei. Quem vai beber? Duas então, foi uma escolada na outra. Deus abençoe aí, YouTube.